Turma, então, eu sou o professor Souto. Agora eu vou falar um pouquinho da conservação da energia mecânica. O que vem a ser energia mecânica? Energia mecânica, primeiro, pense em duas coisas. Nós temos posição de um corpo no espaço e temos a ideia do movimento. Então, pense nessas duas palavras, posição e movimento. Quando nós formos calcular a energia de posição, essa energia será chamada energia potencial. E no caso, potencial gravitacional. Se estivermos analisando o movimento, falaremos em energia cinética. Então, o que seria então a energia mecânica? Energia potencial mais energia cinética. Tá? Aí o aluno pergunta, professor, mas e isso daqui, ó? Quando ela se conserva? Vamos imaginar primeiro uma situação em que a energia mecânica não será conservada. Isto é, temos aqui uma posição A, aqui, posição, preciso analisar a posição, e quero saber qual é o seu estado de movimento, se ele está parado ou em movimento. Tá? E como é esse movimento? Se é movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento variado. Não se preocupe que você concentrando nessas duas palavras-chave, você nunca vai confundir nada. Agora, professor, o que acontece numa situação prática quando esta bolinha está escorregando numa... Imagina lá um toboágua, vai, um toboágua, e você está aqui no toboágua, tá? Se eu colocar nesse toboágua, passar lá com um pincel, toboágua, vaselina, tá? Como é que vai ser o seu escorregamento? Quase que perfeito. Só que é o seguinte, você percebe que o atrito é nulo quando não há perda de calor, quer dizer, não vai ter fricção, você não vai sentir sua perna esquentar no momento que você estiver escorregando, e nem vai ouvir barulho, o som. Então nós temos a perda da energia mecânica na forma de som e na forma de calor. No escorregamento eu esquento o escorregador. Escorregador por causa do atrito, certo? Então se nós colocarmos uma substância aí, um lubrificante, nós vamos chegar perto do ideal, que é a conservação perfeita da energia mecânica. Então repito, o que faz o sistema perder energia? Geralmente a gente vai perder energia na forma de calor e na forma de som. Por exemplo, o motor do carro a combustão interna, ele faz barulho? Faz. Então tem perda de energia na forma de som. Quando você coloca a mão sobre o capô, ele está quente depois de ter funcionado muito tempo? Está quente por quê? Porque ele perdeu energia na forma de calor, tá? Outra coisa, esse sistema sem atrito é chamado sistema conservativo, tá? Sistema conservativo é porque a energia mecânica será conservada. Por que ela será conservada? Porque não haverá perda de calor nem som. Não vai haverá perda de energia por calor nem por som. Tudo bem? Muito bem. Visto isso, vamos organizar agora matematicamente. Energia de posição, energia potencial. Então, necessito urgentemente definir um referencial. O referencial de posição será o solo. Então, o que eu faço aqui? Ó? Vamos definir como altura igual a zero. Altura igual a zero é o solo. Então eu pergunto, qual é a altura da bolinha no ponto B? Vou responder, zero. Essa é a posição que eu estou falando. No caso da bolinha A, no ponto A,
nós temos uma altura H diferente de zero, tá? Que eu vou chamar aqui de HA. Aqui nós vamos colocar como o HB e o HB igual a zero. Então eu vou escrever aqui, ó, HB igual a zero, tá? O que seria a energia de posição, primeiramente? É o trabalho da força-peso. Espera aí, professor, trabalho é energia, não é, turma? O trabalho da força-peso é a energia de posição ou energia potencial. Como é que eu vou calcular, então, em A, a energia potencial? Então, a energia potencial em A é o trabalho do peso. Repare aqui. O trabalho do peso não é peso vezes deslocamento? Se nós pegarmos a bolinha aqui, vou levantando, eu vou fazendo uma força igual ao peso, peso vezes distância, então é peso vezes H. Só que o peso não é M massa vezes gravidade? Então vai ficar mgh, tá? Então decore, memorize esta fórmula. Energia potencial, mgh. Se o aluno quiser, peso vezes altura. Outra coisa, né? Se você pensar na força que eu estou fazendo, que é o trabalho do peso, que é igual ao trabalho do peso, o ângulo entre essa força e o deslocamento é zero. Lembra que eu falava que cosseno de zero é 1, aí fica força vezes distância vezes cosseno, e aí dava assim. Tudo bem? Peso mgh, mas eu não vou entrar em detalhes, porque o importante é energia potencial e mgh. Tá beleza? Muito bem. Essa turma não é a energia de posição? Professor, e agora a energia de movimento? Sem entrar em grandes detalhes, nós vamos para a energia cinética, que é a energia de movimento. A energia cinética, como a energia potencial, depende da massa também diretamente, mas a fórmula de fácil demonstração, a energia cinética vai ficar mv ao quadrado sobre 2. Então aí eu te pergunto, resumindo aqui, o que é a energia mecânica? A energia mecânica em A é igual à energia potencial em A mais a energia cinética em A, tá? Então, grave isso. A energia mecânica é cinética mais potencial. Se há conservação da energia mecânica, é porque não tem atrito, não estamos nem ouvindo, a bolinha está descendo sem apresentar barulho algum. E outra, se você colocar a mão aqui na pista, você vai ver que ela não esquentou, então não teve perda por calor, entendeu? Então, sistema conservativo, não existe o atrito. Energia mecânica, potencial mais a cinética. Turma, um exercício interessante, então, é o seguinte. Calcule a velocidade da bolinha ao passar pelo ponto B. Então, eu adotei um referencial altura 0, aqui passando pelo ponto B. Tá? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para calcular a velocidade VB? Você ficou assustado? Dá o grito de novo lá, Tião. Eu vou explicar o porquê do grito. Sabe por que o grito? Porque você pergunta assim... Nossa. Ai, meu Deus. Porque assim, o aluno vai pensar assim... Ué, mas ele falou aqui que energia potencial é mgh, que a cinética é mv ao quadrado sobre 2. E aí o examinador pede a velocidade VB e não fala nada da massa. Tá errado isso aí, viu? Deve estar errado isso aqui. Não é possível. Tá faltando dado, né? Tá faltando dado, turma. Vamos ver? Deu uma animada agora, hein? Aí você fala, ai, tá faltando dado, tá faltando dado. Então, aí eu penso o seguinte, vamos lá? Sistema conservativo.
A energia mecânica se conserva? Sim ou não? Sim. Não há atrito, não há dissipação de energia mecânica na forma de som e calor. Então eu vou escrever primeiro que a energia mecânica em A será igual à energia mecânica em B. Tá? A energia mecânica em A igual à energia mecânica em B. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela se conserva. Aí beleza. Aí você vai lá, nossa, olha o cara, a meleca que ele tá fazendo. Pelo amor de Deus, o cara porco. Calma, turma, eu tento fazer um esqueminha aqui. E eu sou daltônico ainda. Será que é a mesma cor? Acho que não, né? Deixa eu pegar o amarelo aqui. É amarelo isso? É? Então, ó, energia mecânica em B. Tá? Vamos lá, turma. Energia mecânica é energia cinética mais potencial, mas eu já vou direto para a fórmula, tá? Energia cinética mVA ao quadrado sobre 2 mais mGHA igual mVB ao quadrado sobre 2, energia cinética, mais energia potencial, mGHB. Tudo bom? Agora, olha que interessante, turma. Isso que você precisa aprender. O 2 aqui, ele aparece em todas as parcelas? Não. Então eu não posso simplificar. O V aparece em todas as parcelas? Não. Então eu não posso, cortar, que é uma palavra que o aluno adora. O G aparece em todas as parcelas? Não, então eu não posso cortar o G. Mas a massa eu posso, porque a massa aparece em todas as parcelas. Você entendeu agora por que o examinador não passa? Mas, professor, não entendi. Por que você corta assim? É assim, isso daqui não é um sinal de igual? Se eu divido do lado esquerdo e divido do lado direito pelo mesmo número, eu não altero a equação. Olha só, se eu tenho aqui 4 igual a 4. Vou dividir por 2. Vou dividir por 2. 2 igual a 2 continua verdadeiro, não é? Então, se eu divido pelo lado direito um valor e do lado esquerdo o mesmo valor, eu não altero a equação. Entendeu? 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 Entendi. Então agora vamos continuar. Entendeu, turma? Por que eu cancelei? Eu simplifiquei? Eu gosto de falar a palavra simplificar, não cancelar, tá? O VA ao quadrado sobre 2, vou substituir, ó, VA ao quadrado sobre 2 vai ficar 5 ao quadrado sobre 2, mais o G é 10, não coloquei aqui, mas a gravidade para baixo, G, vamos adotar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o G é igual a 10. E o HA eu tenho aqui, 20 metros, tá? Vamos lá, o objetivo nosso é calcular qual é a velocidade que a bolinha chegaria em B, aqui, sem o atrito, né? Sem o atrito. Então, VB ao quadrado, vou deixar aqui VB ao quadrado sobre 2, mais o G é 10. E o HB, turma? O HB é 0, turma. Mas por que é 0? Porque eu adotei um referencial do ponto B exatamente no solo. Repare que em algumas situações, se você quiser cancelar a energia potencial, basta adotar o referencial na linha que passa pela bolinha aqui. Eu colocando o referencial aqui, eu faço a altura ficar igual a 0. Aí essa parcela da energia potencial aqui, ó, vai embora, tá? Então nós temos 5 ao quadrado, 25, dividido por 2, 12,5. Mais 10 vezes 20, 200. Igual a VB ao quadrado sobre 2. Repare que o titio Anselmo Souto coloca... mas ele coloca uns números tão esquisitos. Ô, turma, eu vou colocar o que está caindo.
eles dificultam um pouquinho nas contas. Quer dizer, não é difícil. Você tem que entender que é falta de treino. Às vezes você está achando difícil a conta porque você não tá acostumado. É só uma questão de treinar. Começa a treinar essas contas aí, que em um mês você fica craque. Um mês, seu vestibular é isso daqui a 1 ano. Ou 6 meses, dá tempo de você recuperar isso. 200 mais 12,5 vai dar 212,5, tá? Já vamos fazer o seguinte, o 2 está dividindo, então eu vou passar o 2 multiplicando. 2 vezes 212,5. Quanto que vai dar? Então, olha, passei agora o 2 multiplicando. Então, borrou. Passei o 2 multiplicando, vai ficar VB ao quadrado. Turma, quanto que dá 2 vezes 212,5? Fala para mim. 425, certo? Igual a VB ao quadrado. Vamos terminar agora esta conta? Sim, vamos ver como é que o examinador pode perguntar para você. Aí você chegou nessa resposta aqui. E você não encontra esta alternativa. Você chega nesse esquema aqui, ó, VB, e escreve raiz quadrada de 425, vai lá nas alternativas e não encontra nada. O que você faz? Dá um grito? Faz o quê? O que a gente vai fazer? Você vai... Não adianta. Não adianta. Mas você é um cara... Já está na aula 38, já está muito mais inteligente quando começamos. E eu também, né? Pensa, quando a gente explica a matéria, a gente aprende também. Vamos lá. Eu vou fatorar. O que é fatorar? Fatorar o 425. Vou explicar para vocês as duas possibilidades de resposta para o vestibular. Duas respostas simplificadas. Bom, eu vou pensar o seguinte. Esse número, ele é terminado em 5. Então, sabemos que todo número terminado em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, grave isso daqui, ó. Todo número terminado em 0 ou 5, 0 ou 5, ele é divisível por 5. Sabemos que ele é divisível por 5. Só que os números primos que a gente conhece são, que a gente vai usar muito, é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Esses números primos são os mais importantes, que a gente vai estar usando mais, tá bom? Não se preocupe. Agora, com mais coisa. Aí eu penso, bom, ele é divisível por 2? Claro que não, porque ele não é par. Todo número divisível por 2, ele é terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Todo número, ele é divisível por 3? O que eu tenho que fazer? Eu teria que pegar e somar os algarismos, 4 mais 2 mais 5, e verificar o resultado. Ó. 7 com 4 vai dar 11. Turma, aí eu pergunto, o 11 é divisível por 3? Não. Então, não dá para começar nem com o 2, muito menos o 3, tá? A soma, regras de divisibilidade. Lá na matemática, teremos uma aula, regra de divisibilidade. Se você está vendo a física primeiro, vai lá na aula, regras de divisibilidade. Eu vou estar te ensinando isso, tá bom? Beleza. Então, eu vou dividir por 5. Vamos só agora organizar a divisão, né? Eu vou dividir por 5, com certeza porque ele é terminado em 5. Então, vamos lá. Dividindo por 5, 425 dividido por 5 vai dar 85. 85 dividido por 5, nós chegamos no 17. E o 17 é número primo, então vai ficar 17, vai dar 1. Então, eu sei que o 425, ele pode ser colocado na forma 5 ao quadrado vezes 17, tá? Primeiro modo de resposta que você vai encontrar. Raiz quadrada, lembrando que raiz quadrada do produto é o produto das raízes.
Então, o produto das raízes. Então, nós teríamos raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 17. Então, repito que raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é raiz de 25, que dá 5. Então, nós teremos uma alternativa, ou melhor, uma possibilidade de resposta, 5 raiz de 17 metros por segundo. Esta seria a velocidade do B, a velocidade da bolinha no ponto B. Ou uma outra forma de resposta, que é a forma aproximada. Ô turma, na aproximação, sabemos muito bem que o raiz de 17 é próximo de raiz de 16. Olha, não vai dar para escrever. Eu vou falar, fica fácil. Ó. Raiz de 17 é próximo. Então, vou escrever aqui. Ó, velocidade VB aproximadamente igual a... O raiz de 17 não é próximo do raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 não é 4? 4 vezes 5, então aproximadamente 20 metros por segundo. Se o examinador perguntar, por exemplo, aproximadamente em quilômetros por hora, você vai fazer vezes 3,6 e aqui nós temos 72 quilômetros por hora. Vamos lembrar do nosso estado mental de inteligência máxima, Shambhala.